galera, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Coach de Quadrinhos, muito mais quadrinhos do que coach, com um tema que todo mundo gosta, Turma da Mônica. Vou falar sobre os quadrinhos clássicos da Turma da Mônica. Quer ver quem tá aqui? Tá aqui o Franjinho, ok? O Astronauta, ok. Cascão de Guarda-Chuva, ok. O Chico Bento, ok. E o mestre de tudo isso, o Maurício de Souza, ok. A Magali, ok. Capitão Feio, ok. O Piteco, ok. O Penadinho, bum, ok. Claro, claro. A Mônica e o Sansão, dona da rua, ok. O Cebolinha, com 5 fios de cabelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 6 não está ok. Mas enfim, claro, faltam personagens, né? Eu não vou ficar o dia inteiro aqui falando sobre personagens. Mas o fato é o seguinte, olha só. Que são histórias clássicas? São histórias atemporais. São histórias que elas podem ser lidas a qualquer tempo, que elas vão nos fazer pensar, refletir, né? Ao final dessa leitura você sai dela uma pessoa melhor. E também são inesquecíveis. Qualquer momento que você vê um quadrinho desses, você vai lembrar que já leu ele na sua infância, ou etc. Claro, nem todas as histórias que eu separei são clássicos absolutos. Alguns são, mas outros são, na minha concepção, histórias que pra mim marcaram. Espero que vocês curtam, ou relembrem, ou conheçam, hein, pela primeira vez. Turma da Mônica, né, criada pelo mestre dos quadrinhos nacionais, Maurício de Souza. Eu começo falando dela, a dona da rua. Ela surgiu em 1963, a Mônica, baseada na filha do Maurício, que carregava um bichinho de pelúcia pra lá e pra cá. Já era bem bravinha, né? E é assim que ela surge numa tirinha do Cebolinha, nesse ano, publicado no jornal Folha de São Paulo. Nela, o Cebolinha ele vem andando pela calçada, brincando de equilibrista, e ele meio que pede passagem de forma mal educada pra Mônica. Bom, vocês sabem o que acontece. E ele conclui que as mulheres, elas desequilibram o homem. Começando então com Mônica, número 6, publicado pela Editora Abril. Aqui, ó, a historinha A Ermitã. Olha que bonitinha que a Mônica está. Nessa aventura, a Mônica, ela... Nessa aventura, a turma dá uma gelada na Mônica. Por quê? Porque eles estão fazendo uma festa de aniversário surpresa. E aí, o que acontece? Olha aqui, ó, a gelada. Até o balãozinho tem essa forma bonitinha para indicar que eles estão tratando ela de forma fria, né? E ela fica muito chateada. Ela fala, não, acho que perdi meu charme. E ela resolve ir embora para as montanhas lá. Para uma montanha que ela gosta muito. E ela vai para uma caverna, leva lá umas roupinhas e tal, deixa uns avisos, né? Fique longe, etc. E claro, a turminha vai procurá-la, né? Como não? E aí ela tá lá chorando, assusta todo mundo. O pessoal não consegue encontrar a Mônica, resolve fazer um piquenique porque tá todo mundo com fome. A Mônica resolve então dar um susto em todo mundo. Eles saem correndo assustados e deixam a comida largada e tem o bolo pra Mônica. A Mônica para e lê. A nossa querida Mônica, parabéns por mais um aniversário de mudança para a rua. Aí ela chateada sai procurando os amiguinhos. E nisso sai da caverna um monstro, com a cara parecida com a máscara que ela estava usando. E aí virou desenho animado pelos estúdios do Maurício de Souza. Essa história em quadrinhos. Franjinha, será que esses cartazes não são só de brincadeira? Claro que são, Magali. Quem vai acreditar em história de menina fera tão perto da cidade? Agora, uma das que eu considero um clássico absoluto. Aqui, ó, Chico Bento 2, Editora Abril. O Chico Bento, ele surgiu em 1963 num jornalzinho do... Chico Bento surgiu em 1963 numa tirinha chamada Hiroshi e Zezinho, que são o Hiro e o Zé da Roça. Ele era coadjuvante. E o visual dele era como se fosse um Jeca Tatu jovenzinho. E o nome dele foi baseado no tio-avô do Maurício. Em Chico Bento 2, nós temos a historinha Chico, 7 anos, que é uma historinha linda, linda de tudo. Nessa trama, o Chico entra numa caverna e lá tudo que ele tem é fruto da imaginação dele. Ele encontra lá ele encontra lá o bisavô, ele encontra a bisavó, criaturas do folclore. Ele vai se balançar lá num balanço, ele já quase não cabe mais, porque ele está crescendo. E aí depois ele se despede de todo mundo e vai embora, mas ele esqueceu algo e quer voltar para a caverna. Mas ele não consegue mais entrar. Aí ele começa a chorar, só que ele lembra que ele tem um monte de coisa a fazer. Ele precisa ajudar o pai, ir para a escola, ver a Rosinha. E simboliza o que tudo isso? É uma grande metáfora, querendo dizer que ali está o fim da primeira infância. É uma história roteirizada pelo Maurício, muito, muito bonita e simbólica. Eu mesmo lembro do fim da minha primeira infância. Eu devia ter uns 6 anos de idade e eu brinquei com aqueles Playmobil. Sabe Playmobil? Eu fazia guerra, briga com um robô gigante que dava cambalhota, era uma bagunça total.
Até que um dia eu fui montar todo o meu aparato na sala para brincar sozinho, né? Tudo fruto da imaginação, e eu vi que aquilo sozinho não tinha graça. E eu não brinquei nunca mais daquela maneira. Foi o fim da minha primeira infância. Outra historinha que eu vou falar agora, tem o Capitão Feio no meio, né? Eita, o Capitão Feio, é sujeira pra todo lado. Ele surgiu, na verdade, aqui, ó, em Mônica 31, da Editora Abril, na historinha Mônica contra o Capitão Feio. Ele era um tio do Cascão. Quando ele mexe lá na sujeira de umas revistinhas, o pó que levanta, ele acaba virando o Capitão Feio. Quem não gosta de mexer em revistinhas? Embora tenha sido criado para os quadrinhos em 1972, o Capitão Feio acabou aparecendo primeiro no teatro, uma peça chamada Turma da Mônica contra o Capitão Feio. E por que eu tô falando Capitão Feio? Porque ele está de volta aqui, ó, em Cebolinha 72. E o que acontece nessa história? Antes disso, a turminha tinha mandado ele pro espaço, e ele volta aqui agarrado num cometa e já chega causando, né? Fazendo confusão e tal. Olha aí. E ele fala: eu descobri, por trás de vocês tem sempre uma pessoa que acha um jeito de me vencer. E eu vou dar um jeito nisso. E ele dá um jeito. Gente, ele ataca o Maurício de Souza com um raio de sujeira. O Maurício fica paralisado e até some aí o cenário da historinha. Isso aqui é uma grande brincadeira de metalinguagem. O que é metalinguagem, né? Quando você utiliza elementos da linguagem para falar dela própria. Entendeu? Não, nem eu. Mas não, tô brincando. Nós podemos ver isso também como uma quebra da quarta parede. O que é a quarta parede? É a parede invisível de mentirinha que separa o palco onde estão os atores do teatro do público. Se o ator fala diretamente com o público, acabou a fantasia, né? Virou algo que seria, entre aspas, real. É mais ou menos o que acontece aqui. Mas a turminha acaba se unindo, né? Todo mundo junto. Gente, sabe o que eles fazem? Roubam o lápis do Maurício, que é algo que a Marina faz hoje nas historinhas, né? Com lápis mágico. E aí com o lápis, o Cebolinha pronta com o capitão, ó. Começa a desenhar cueca, bigode, deixa ele muito doido, até que ele desiste e faz o Maurício voltar ao normal. E no final, a Mônica devolve o lápis pra ele. Uma historinha muito, muito legal. E já que a gente falou de Cascão e Cebolinha, que são os personagens do começo dessa história, o Cebolinha surge em 1960 numa revista chamada As Astras, da Editora Continental, que durou poucos números. Ele era coadjuvante das historinhas do Franjinha e do Bidu. Curiosidade, quando o Cebolinha surgiu, ele não apenas trocava o R pelo L. Naquela época, ele falava como criança, ele chamava o Franjinha de Fanzinha. Vou mostrar pra vocês como era o Cebolinha em sua primeira aparição. Olha só que legal. Tá aqui, ó. Ele era bem diferente. Tinha mais cabelo, olha só. E ao longo do tempo ele foi mudando até ter o visual que nós conhecemos hoje. Ah, olha só que algo bacana. Da Panini. Maurício. Essas primeiras aventuras estão nesse álbum bacana da Panini, coleção histórica Maurício. As primeiras histórias do Bidu nas Astras. E temos o Cascão, que surgiu em 1963, já todo sujinho. Também na Ilha do Cebolinha. Tanto ele quanto o Cebolinha baseados em crianças que o Maurício de Souza conheceu na infância. Vamos ver mais uma HQ aqui. Essa é um clássico absoluto dos quadrinhos do Maurício. Um clássico importante, um clássico à frente do seu próprio tempo. Publicado em Mônica 15, da Editora Abril. É a HQ Os Azuis. No dia que o Maurício escreveu essa história, escreveu e desenhou ela à noite, de manhã ele tinha tido um encontro com uma pessoa e essa pessoa usou uma frase preconceituosa. E aquilo incomodou muito o Maurício. E ele resolveu pôr esse sentimento pra fora nessa HQ. Nessa história, a Mônica, ela acorda e todo mundo que ela encontra está azul. Ela até pensa que é uma brincadeira da turminha, mas não é. E o pessoal estranha ela sendo diferente e acaba meio que não querendo brincar dela, fugindo dela, apontando ela e tal. E ela fica super chateada até que ela descobre, foi um erro de um portal interdimensional que ela passou, uma coisa bem curtinha, né? Tá aqui, ó. Pede desculpa e trazem ela de volta pro mundo onde ela vive. E ela acaba a história super chateada, falando que está triste, pensando que possa existir um lugar onde pensa que o mais importante é a cor da pele. Uma história abordando o tema racismo, voltada para o público infantil, numa época que pouco se falava sobre isso com crianças, de uma maneira inteligente e educativa. Virou recentemente livro ilustrado pela Companhia das Letras, no traço de Elizabeth Teixeira. Continuando, temos mais histórias, temos mais algumas. Um amor de ratinho, olha a Mônica que fofinha que ela tá aqui. A Mônica nessa história ela estava numa festa fantasia. Ela precisou ir ao banheiro. Nisso ela passou pelo laboratório do Franzinha. Franjinha! Não é uma boa ideia passar no laboratório do Franjinha. Ela tropeça, um raio cai nela e ela fica pequenininha, pequenininha. Ela vira uma ratinha. Ela tenta avisar a turma, mas o pessoal se assusta. Ela foge, acaba salvando um ratinho. O ratinho se apaixona por ela e apresenta até a família.
ajuda outros ratinhos a fugirem gatinhos. No fim, o ratinho queria casar com ela, mas ela volta ao tamanho normal, tá vendo? E quando ela tá indo embora com a Magali, ela escuta o ratinho chorando. E o que ela faz? Ela deixa uma foto na casinha dele. Ai, que coisa bonitinha, tem até coraçãozinho. E essa historinha, ela não só virou um desenho animado, como ela foi citada várias vezes. Ela aparece, por exemplo, a HQ do selo Graphic MSP, Turma da Mônica Laços, dos irmãos Vitor Cafage e Luca Fage. A Mônica veste a fantasia de ratinho, fantasia cor-de-rosa, perto do final da história. E olha só, também no filme Turma da Mônica Laços, grande sucesso do cinema, na casa da Mônica, a fantasia aparece dentro do armário. Ou seja, referência eterna. E, como eu falei, virou desenho animado. Que negócio mais esquisito é esse? Pra que será que... Ai, minha cauda! Ai, ui, ai, puxa, que batida feia. O que aconteceu? Mais uma? Mais uma, claro, mais uma. Agora, sabe de quem nós vamos falar? Dele! Piteco, o homem das cavernas. Sabe de onde veio o nome Piteco? Não sabe, vai saber agora. Se eu conseguir falar sem me enrolar. Calma. Calma. Pithecanthropus erectus da Silva. É daí que veio o Piteco. O da Silva foi um acréscimo genial do seu Maurício. Primeira aparição dele foi no jornal. Primeira aparição dele foi no jornalzinho de Baru. Não, para, que Baru, velho. Jesus! De bicicleta. A primeira aparição do Piteco foi num jornalzinho de Bauru, no interior de São Paulo. E essa história aqui, olha que sacada essa historinha. Mônica 129, As Sombras da Vida. Nessa historinha, o Piteco está correndo atrás de um dinossaurinho lá para conseguir o almoço dele. E ele escuta vozes vindo de uma caverna, tipo uma torcida. E ele fica curioso, ele vai lá dentro, mas o que está acontecendo, né? E são homens assistindo as sombras que passam pela caverna, como se fosse algo real. Eles comentam as sombras, tal, legal, bonito, não sei o que, lindo. E o Piteco acha aquilo estranho e tenta explicar para eles que aquilo não é a realidade, né? Eles estão vendo sombras só, né? Fragmentos. E os homens ficam bravos, até que o Piteco provoca eles para irem lá fora, atrás dele, e eles acabam nesse momento tomando um susto com a luminosidade, etc, e vendo que realmente o mundo lá fora é mais belo, né? É o mundo real. Eles agradecem o Piteco e o tempo passa. E no presente, o Piteco encontra algumas pessoas presas à televisão. Eu diria mais, hoje ficamos presos ao celular, né? Essa história é uma alegoria do mito da caverna do filósofo Platão, né, no qual ele conta justamente isso, sobre homens que viviam acorrentados dentro da caverna, vendo o que se passava só, né, das sombras. E quando saem lá fora, eles tomam um choque de realidade, né, ao ver o mundo real. Eles têm a opção de voltar lá para a segurança, entre aspas, da caverna, ou desbravar esse novo mundo, que significa o quê? Conhecimento, a sabedoria. É uma história famosa, né, muito importante, e utilizada de maneira muito inteligente nesse roteiro, com esse belo traço. Na época, as historinhas do Maurício não eram creditadas ainda. Então, mas essa foi, né, tão importante para essa história que ela saiu com créditos. O roteiro do Rubens Kiomura e a arte do José Márcio Nicolosi. Eu acho até bacana comentar, né? Na década de 70, o estúdio sempre teve talentosos desenhistas e roteiristas trabalhando com o Maurício. O próprio Maurício desenhava, né? Tem aí que eu acabei de comentar, o José Márcio Nicolosi, que tinha um traço mais arredondado, dinâmico, super dinâmico. Tivemos o Júlio César Maurício, o Julinho também foi um desenhista importante dessa época. O Sidney Lozano Salustre, que tinha o apelido de Sidão, não o Sidão do Graphic MSP, mas era o Sidão desenhista. E eles colaboraram demais não diria amadurecimento, mas adaptação do traço ao longo dos tempos, né? Saindo daqueles queixinhos mais bicudinhos, né? Arredondando, ficando mais fofinho, vamos dizer assim. Toda a época teve seu trabalho, sua importância, sempre material de qualidade, né? Por isso a longevidade aí das histórias em quadrinhos do estúdio Maurício de Souza. Mais uma, rápido. Essa história aqui é fofíssima, olha lá, baile a fantasia. Nela a moçada é convidada para um baile e eles vão de super-heróizinhos. Olha, o Fantasma, Mulher Maravilha, Mandrake, Tarzan e a Super Magali. Só que nisso ocorre lá um roubo, uma joalheria, e a criançada é acusada. No final das contas, né, claro, era um golpe, né? E eles descobrem que o mentor de tudo era
O próprio Maurício. Ele tá muito doido nessa história, dizendo que roubaram os super-heróis que ele criou e tal. Louco eu? Mas enfim, ele prende a moçadinha. E no final, ó que legal, eles presos aqui, ó. No final eles tacam os uniformes todos em cima do Maurício, que acaba indo pro hospício junto com o louco, e fica tudo certo. Né? Tirando que todo mundo deixa a Mônica nervosa. Não é bom deixar a Mônica nervosa. O traço dessa historinha é fofinho também. Eu só tô falando de coisa fofa, mas tudo muito fofo. Finalizando a última HQ de hoje, também uma que é muito original. Mônica 131. Olha só as figurinhas, tá vendo as figurinhas? Nessa época tinha sido lançado um álbum da Turma da Mônica. Como diz o ditado, que cada figurinha tinha um ditado. E é uma brincadeira com esse álbum, essa trama, né? Eles trombam com as figurinhas, o Cebolinha e a Mônica. Eles vão brincar de bafo, mas eles acabam sendo sugados para dentro da figurinha. E ficam presos, mais uma quebra de quarta parede na história em quadrinhos, olha lá. Eles estão dentro e fora da HQ. Olha que legal esse ângulo aqui, ó, do Cascão passando. E tem várias citações de ditados, né, nessa trama. Quem cochicha rouba espicha, esse tipo de coisa. No fim o Cascão com chiclete traz eles de volta, olha aqui. Muito legal. É isso. Gostaram? Curtiram? Gente, ainda tem histórias clássicas do Astronauta, da Turma da Mata, da Turma do Penadinho, tem várias outras. Se tiver bastante curtido esse vídeo, eu vou fazer outro, porque tem muita historinha da Turma que merece ser relembrada, historinhas ótimas de todas as épocas. E eu vou terminando fazendo o seguinte, conversando com ele, o Cebolinha, e vocês não podem saber o que eu vou falar, porque, Cebolinha, eu tenho um plano. Sim, o Cascão a gente avisa depois, só presta atenção no que eu vou falar. Aí eu pego você! Corre, Cebolinha! Seus moleques! Não deixe comentários, não assine o canal e também não dê joinha.